Eu desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Amém. Convido nossos irmãos e irmãs, por gentileza, a abrirem suas Bíblias aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, para repetirmos aqui na palavra de Deus neste momento. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, esteja à vontade. É um prazer e um privilégio poder nesta noite compartilhar com vocês a palavra de Deus aqui neste lugar, nesta igreja. Louvo a Deus pelo privilégio de cada um que aqui chegou hoje para juntos a gente pensar aqui nessa palavra, cantar louvores, exaltar o nome de Deus, ouvir testemunhos que já ouvimos aqui hoje, né? Pela graça de Deus. Então a gente louva ao Senhor Jesus, porque grandes e maravilhosas coisas Ele tem feito por nós. E o tema, como já disse aqui o diácono Abner, é: o cristão preparado vence as lutas. Amém? Não é possível vencer as lutas se não estivermos preparados, né? Quando vai iniciar uma guerra, ambos os lados se preparam. Pode ser que um seja mais fraco, mas também está de alguma forma preparado para que possa enfrentar essa guerra. Sempre foi assim, desde o começo dessas guerras mais remotas, sempre foram dois lados preparados. Então por isso é que o nosso tema de hoje é esse, né? O cristão preparado, ele vence as lutas. Quando a gente olha para esse texto aqui dos Efésios, a partir do versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele deixa transparecer para a gente que é uma sequência de tudo que ele vinha falando, né? A gente pode até separar para fazer uma mensagem exclusiva a partir desse texto, mas ele fala quanto ao mais, ou seja, além de tudo isso que já falei para vocês, além de todas essas instruções e ensinamentos que tenho passado, eu agora vou dizer para vocês uma coisa: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Amém. Amém? Irmãos, a gente, nós, os seres humanos, nós não temos força em nós mesmos, né? A gente, por mais que pense que seja forte, por mais que te imagine que nós podemos alguma coisa, há um momento que abate a gente. Há um momento que às vezes as coisas acontecem e elas vêm e nos derrubam se não estivermos preparados. Então é preciso mesmo a gente ser fortalecido no Senhor, na força do poder dele, para que nós possamos resistir. Ele fala na sequência que é para se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Amém. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Efésios ou de Éfeso, ele está explicando para eles que é preciso se revestir, né? Por mais que a gente já esteja vestido, já tenhamos a nossa roupa, o nosso preparo, ele diz: é preciso se revestir de algo mais ainda. Além do que vocês já têm, vocês precisam ter um revestimento, um preparo maior, porque o diabo lança ciladas. E essas ciladas, às vezes, elas podem atingir o cristão. E diga a você que as ciladas dele é lançada só contra os cristãos mesmos. Porque aqueles que não são cristãos, aqueles que não querem nada com Deus, eles não têm luta contra o inimigo. As pessoas que não estão no caminho da salvação não têm guerra contra ele, porque ele já está do outro lado. Agora aquele que é crente, aquele que é servo de Deus, aquele que é cristão, que luta cada dia para estar na presença de Deus,
esse aí sim tem ciladas do inimigo, ciladas do diabo que são lançadas, e muitas vezes atinge. E não é porque a gente é forte que não é atingido, não é porque você está preparado que você não vai ser atingido. Não, pode ser atingido, mas se estiver preparado, revestido na força do poder de Deus, ainda que essas ciladas chegam, elas vão ser derrubadas no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda que o inimigo se levante, ele será derrubado. Ele fala aqui, no versículo 12, no Vitória, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Esse verso aqui está dizendo: a nossa luta, ela não é uma luta física, não é de toda uma luta humana. Claro que tem sim momentos que a gente enfrenta algumas coisas que são físicas, mas tudo isso acontece exatamente porque o diabo lá no início do mundo lançou uma cilada e os seres humanos caíram lá e o pecado entrou no mundo, e a partir daí entra tudo de ruim que existe. Entram as contendas, entram os problemas, entram os divórcios, entram as enfermidades e entra a morte. E aí a gente vai olhar para a palavra de Deus, vamos ver que essa luta nossa deve ser, não é contra os nossos irmãos, essa luta não é contra os seres humanos, é uma luta que ela é espiritual. E com luta espiritual, nós não podemos lutar com armas carnais. Em lutas espirituais, precisamos lutar com armas espirituais. Ele fala, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está dizendo para a gente, irmãos, que esse mundo que nós vivemos tem principados e potestades, tem poderes por aí afora que dominam, e que o mundo é tenebroso, e que muitas vezes este mundo tenebroso ele ataca as pessoas, ele ataca os cristãos, ele ataca a nossa vida. E Paulo vai dizer para eles que eles precisam se preparar como um soldado se prepara para a guerra. O soldado vai para a guerra, ele vai preparado. E quando Paulo fala nesse contexto, ele fala de soldado romano. Ele usava todo um aparato completo, de cima e embaixo, para ir para a guerra, para enfrentar os seus inimigos e para poder resistir ali nessa luta. Ele começa falando assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Glória a Deus. Outra versão fala assim: depois de ter vencido tudo, permaneçam firmes. Ele está dizendo para a gente, irmãos, que é preciso tomar a armadura de Deus, toda a armadura, todo o preparo espiritual, para que possamos vencer ou estar firmes no dia mau. Eu digo para você que todo mundo tem um dia mau na vida. Todo mundo tem um dia em que alguma coisa vai acontecer. É uma notícia que pode chegar repentina, que a gente não está esperando, né? É um diagnóstico médico que pode aparecer de uma hora para outra. São pessoas que de repente são surpreendidas pela fúria da natureza e que um vendaval destrói a sua casa, mata pessoas à sua volta, porque o dia mau ele existe. E ele existe para todo mundo. Um dia todo mundo pode ter. Então ele fala assim, revistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes, possam resistir no dia mau. Só que daí ele fala assim, mas depois de ter vencido o dia mau, permaneçam firmes. O Jacob cantou ainda que a luta dele passa, né? Não examine não, porque se tem uma coisa que não falta na vida do crente, é luta. Ou não é verdade? Irmãos, não falta luta na vida do cristão, não. Né, crente? A luta do crente, a vida do crente é cheia de luta, de dificuldades, de problemas, mas a gente precisa estar revestido da armadura de Deus para permanecer firme, inabalável, porque depois que você vence uma luta, outra aparece. Então a gente não pode relaxar, né? Outra coisa que
O ser humano gosta de relaxar, né? Eu chego à noite do trabalho, cansado, eu quero agora relaxar. Ok, tudo bem, né? Eu estou fazendo alguma coisa, agora estou com a minha mente cansada, eu quero relaxar a mente. Tranquilo. Agora nós não podemos relaxar na nossa oração, na nossa preparação. Não podemos relaxar em vestir a armadura de Deus, irmãos. Porque só vence a luta quem é preparado. Só vence a luta quem está preparado para essa luta que vai vencer. E fica firme. A Madeira ela contou um testemunho para a gente, né? Tinha tido um problema lá, de repente foi solucionado. E aí, de repente, ela conta outro problema, que agora está na luta também. E nós já estamos junto com a senhora, a partir de agora também. Amém. Lutando junto contigo aí para vencer mais essa. E depois que você vencer, você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Fica firme, porque outras lutas virão, outros problemas, outras coisas vão acontecer. E a gente não pode relaxar. Não pode parar de orar, não pode parar de buscar, não pode parar de estar preparado na presença do Senhor nosso Deus contra as lutas. Verso 14: estáis, pois, firmes, cingindo o lombo com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Esse verso aqui, ele mostra para a gente o soldado que vestia a couraça. Era um equipamento, uma vestidura que ele colocava que protegia as suas costas. Se viesse um ataque pelas costas, ele tinha a couraça que o protegia. E ele fala que essa couraça, ela é a couraça da justiça. Não que a gente seja justo, mas a gente precisa praticar atos de justiça. Precisamos viver uma vida que as pessoas olhem para a gente e entendam que a gente, de alguma forma, procura praticar atos de justiça, que Deus nos justifica, mesmo sendo nós pecadores. Então é preciso que isso exista. Então a couraça da justiça é a gente se esforçar a cada dia para essas práticas. Verso 15: calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paz é a palavra que o mundo mais busca hoje, né? E parece que não é só hoje. Se olhar quantas mensagens já pregamos sobre isso, né? Com relação à paz, que o mundo fala em paz, mas o mundo vive em guerra, que é um problema tremendo, porque está faltando alguma coisa. E Paulo fala que é para calçar o pé com a preparação do Evangelho. O profeta Isaías, ele fala que são limpos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que pregam o Evangelho, que dizem a Sião: o teu Deus reina. Aleluia! Amém. Porque esta é a tônica do Evangelho, que Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo à direita de Deus e intercede por nós. Amém. Então é preciso que a gente se prepare. Os pés é um local, é um dos nossos órgãos que tem sensibilidades, precisa ser protegido, porque um soldado com os pés descalços, ele corre o sério risco de sofrer um acidente e não conseguir terminar a sua luta. E calçar os pés aqui é exatamente pregar o Evangelho, anunciar a palavra, falar de Jesus, anunciar o reino de Deus, para que as pessoas conheçam este Deus maravilhoso que nós servimos, que nós acreditamos, que nós esperamos, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Mas com Ele, irmãos, a gente vai longe, a gente vence, a gente alcança lugares impossíveis, humanamente falando. Com Deus a gente alcança. E aí, seguindo o texto, ele diz para a gente assim: embraçando também sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Escudo é aquela proteção de ferro, de aço, que o soldado utiliza para proteger o seu rosto, o seu corpo. Eu li um negócio interessante que quando eles queriam proteger muito a sua tropa, eles juntavam vários soldados com vários escudos, faziam uma barreira de escudos, e quanto mais pessoas tinham com os seus escudos na mão, mais defesa eles alcançavam para o seu exército. Já viu quando aquela tropa de choque vai andando e eles colocam
aqueles escudos deles tudo perto esse um do outro, e vai caminhando, e vão junto em uma marcha contínua, porque quanto mais escudo, mais proteção. E aqui nós vamos entender que o inimigo, ele lança dardos, ele lança algumas coisas contra a nossa vida para tentar nos atingir, mas é preciso que a gente esteja com o escudo da fé para nos defendermos. E quanto mais crentes juntos, em uma só fé, em uma só oração, em um só clamor, quanto mais crentes unidos em busca de Deus, mais defesa nós teremos, mais vitórias alcançaremos, irmãos. Amém. Quanto mais estivermos juntos, quanto mais unirmos os nossos escudos da fé, mais nós iremos alcançar vitória para a nossa vida. Então Paulo orienta aqui a igreja de Éfeso. Ele fala também: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, ele tem a função de proteger a cabeça. Geralmente, quando uma pessoa sofre um acidente de moto e ele está de capacete, ele sofre danos menores. Quando está sem capacete, sofre danos maiores, né? O capacete do soldado serve exatamente para dar proteção, para que não fosse atingido na cabeça, porque a cabeça é um dos órgãos mortais. Dependendo da forma como for atingida, como bater, ela leva a óbito. Só que, espiritualmente pensando aqui também, a cabeça é onde armazena o nosso cérebro, onde estão os sentimentos, os pensamentos, as emoções. E aí nós precisamos estar preparados com a nossa vida para saber o que nós estamos ouvindo, o que estamos vendo, quem está influenciando a nossa vida, o que é que nos influencia. É a palavra de Deus que nos influencia, ou são as outras pessoas, ou são as outras coisas? A mente é algo muito importante, e você precisa cuidar, eu preciso cuidar, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque ela é importante e ela é fina. E a palavra de Deus é algo que nos ajuda a atacar o inimigo e também a defender a nossa vida. Então é preciso que a gente manuseie a palavra de Deus, que estude a palavra de Deus, que leia a palavra do Senhor, que esteja preparado com esta palavra para responder para as outras pessoas que perguntarem alguma coisa para você. Às vezes chega cada pergunta para a gente e você tem que responder, né? Mas tem que responder biblicamente, tem que saber, conhecer a palavra de Deus para você poder responder as perguntas que chegam para você, poder combater os erros, combater as coisas que vêm para tentar fazer com que a nossa mente entre no engano. A Bíblia diz que o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. Muita gente cega, mas cegar o entendimento aqui não é cegar os olhos fisicamente, é cegar a mente, é fazer com que as pessoas não consigam entender a palavra de Deus, não consigam compreender, não entendem o que leem, não sabem o caminho que vão seguir para encontrar a salvação. Então, o capacete aqui é muito importante, a palavra de Deus tem uma importância muito grande na nossa vida. Essa espada do Espírito, importante, mais do que qualquer espada de dois gumes, como diz a própria palavra de Deus, que entra e corta profundamente. Então, queridos e queridas, é preciso. Mas aí, a gente vai olhar e vai dizer assim: mas pastor, como é que eu posso tomar essas armaduras? De que forma eu posso vestir, embraçar, empunhar essas armaduras de Deus? Aí o apóstolo Paulo, ele vem falar para ele no verso 18, ele fala assim, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a forma de você empunhar essas armas, já que a nossa luta não é uma luta física, não lutamos contra a carne e sangue, então logo essas armaduras, ainda que elas apareçam como figuras de linguagem aqui no texto, elas não são físicas, e você consegue tomar posse dessas armaduras através da oração. Mas o apóstolo está dizendo para a gente que
que não é uma simples oração para você tomar posse das armaduras de Deus. Ele fala assim, ó, com toda oração e súplica. A palavra súplica aqui não é aquela oração que nos ajoelhamos e daqui a pouquinho já levantamos depressa. Não, súplica é quando demoramos tempo na presença de Deus. Súplica é quando a gente apresenta a nossa necessidade várias vezes para Deus. Súplica é quando a gente clama com intensidade diante de Deus para receber do Senhor aquilo que nós estamos pleiteando. Então o apóstolo fala que é assim que vamos conseguir pegar ou tomar posse das armaduras de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Irmãos, perseverança é quando você não desiste. Perseverança é quando mesmo que a gente tenha motivo para desistir, mas a gente insiste, continua firme, vai lá no propósito. E ele diz mais aqui, que não é para você orar só por você, é uma oração e súplica por todos os santos. Amém. Ou seja, uma oração e súplica por todos os crentes, por todos aqueles que você souber que está passando por algum problema, alguma necessidade e que necessita de uma oração. Ele diz que é para orar por todos os crentes. E quanto mais a gente ora pela vida dos outros, mais Deus abençoa a nossa vida. Quanto mais a gente clama pela vida das outras pessoas, pela necessidade dos outros, mais Deus abençoa a nossa vida. Amém. E o apóstolo Paulo faz esse clamor aqui para os irmãos da cidade de Éfeso, para a igreja que estava lá naquela cidade, que para eles vencerem as lutas precisavam estar preparados. E essa preparação, irmãos, é através da oração, do clamor, da busca incessante de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Então que Deus te abençoe, que esta mensagem da palavra de Deus fique aí na sua vida, no seu coração e te acompanhe, e que a cada dia você possa continuar nesse propósito. Você que está aqui no culto do propósito, tem vindo buscar a sua bênção, tem colocado o seu propósito diante de Deus, a gente continua firme aqui neste culto do propósito, nas quartas-feiras aqui na igreja de Rio Branco. Amém? Que Deus abençoe e abençoe.